Antes de começarmos o projeto, eu escolhi 8 loops diferentes que consistem em canais. Como muitos dos nossos amigos usam a versão Lite do Ableton, como vocês sabem, não há muitos instrumentos nessa versão. Na verdade, quase não há nenhum. Por isso decidi avançar neste projeto, nesta aula, usando loops. Já havíamos feito aulas sobre trabalhar com warp e áudio. Se eu tiver que mostrar rapidamente o que fiz aqui, já configurei nosso projeto para 120 BPM. Aqui temos um loop de kick. Primeiramente quero começar com esta visualização de clips. Quero começar pela parte do decay que mencionamos. Depois passamos para o outro lado, para a parte do arranjo, e um pouco sobre o arranjo. Quero mostrar o que fizemos. De forma geral, o que eu fiz foi isso mesmo. A tempo está ajustado para 120 BPM. Escolhi loops com tempo, para não ter que lidar muito com o processo de warp. Depois de colocar todos eles um por um, escolhi a tonalidade de Fá menor para a faixa. Novamente, eu tentei escolher principalmente loops que são em Fá menor. Tentei escolher loops para os que não são em Fá menor, como já mostrei anteriormente. Selecionei a função Warp, especificamente o Complex Pro, porque vamos fazer uma alteração na tonalidade. Por exemplo, neste loop, eu o desci em 2 semitons, ou seja, 2 notas para baixo. Portanto, depois de familiarizá-los todos, temos um projeto que está basicamente pronto para começar. Meus outros canais estão no mudo agora. Quero começar ouvindo um loop de kick. Como vocês podem ver aqui na Clip View, nossos loops estão na primeira linha. Portanto, se pressionarmos o botão de play na primeira linha que vemos aqui, todos os loops tocarão ao mesmo tempo para nós. Então estamos lançando. Depois de colocar os loops aqui, depois de colocar cada um por um, para o loop, precisamos ter certeza de que a opção de loop para o áudio esteja clicada, para que ele possa ser repetido continuamente. Caso contrário, ele tocará apenas uma vez e parará. Agora vamos tocar nosso primeiro loop de kick a partir daqui. Muito bonito. Na verdade não é apenas um loop de kick, mas também há elementos de percussão nele. Mas eu escolhi esse loop de kick porque tem um groove bonito por si só. Logo em seguida, se ativarmos este canal novamente, o nosso segundo canal, aqui usei um loop de percussão. Vamos ouvir os dois juntos assim. Como vocês ouviram, usei 2 loops diferentes, que de certa forma se desenvolvem como um diálogo de perguntas e respostas, para que já surja um groove imediatamente. Infelizmente não há um equivalente turco para este termo groove, mas especialmente para este estilo, focado em música de dança ou, na verdade, em todos os gêneros musicais, independentemente de funk ou disco. Um dos conceitos mais importantes, ou seja, o que realmente desperta a sensação de marcar o tempo, acompanhar e talvez até dançar em uma pessoa, é, na verdade, o próprio conceito de groove. Por esta razão, eu acho que devemos sempre ter em mente como um dos elementos que devemos prestar atenção ao construir nossa peça. O nosso terceiro loop é imediatamente um loop de piano. Vamos ouvir este canal. É um loop de piano bem simples. Aqui a primeira coisa que devemos prestar atenção imediatamente é: quando eu tocar, você vai perceber que aqui é o nosso canal master. Então, quanto de todos os sons totais, mostra que está em um nível, atualmente já ultrapassou 0 dB. Estamos em 244 dB. E aqui vemos em vermelho, como vocês sempre viram, isso é definitivamente algo que não queremos quando estamos criando música em um ambiente digital, ou seja, através do computador. Portanto, vamos sempre tentar não ver vermelho, ou seja, picos, na masterização. Da mesma forma, precisamos nos esforçar para que esses canais também não ultrapassem 0 dB. De qualquer forma, precisaremos fazer uma mixagem completa para que possamos ouvir e captar todos os elementos corretamente. Além disso, como vocês sabem, após a mixagem há uma fase de masterização. Portanto, precisamos sempre deixar um headroom,
que é esse espaço, de forma que não ultrapasse 6 dB no máximo e não exceda o que vem depois, para que possamos ter espaço e área para o processo de masterização que faremos depois. Isso está totalmente relacionado à dinâmica da faixa. Portanto, aqui já temos todos os nossos loops, que estão automaticamente parados em 0 dB. Depois de selecionar mantendo pressionado o botão duplo, escolhemos todos os canais, marcamos os canais. Todos eles gostam diretamente disso, por exemplo, A6. Até, talvez, puxar para 9. Isso nos dará headroom mais do que suficiente. Antes de começarmos a mixar, ou seja, como aqui, digamos que fizemos uma produção, usamos canais MIDI e canais de áudio, depois de criar uma estrutura básica da faixa, antes de passar para a fase de mixagem ou antes de entrar na faixa, há algo que já começamos a fazer automaticamente, e esse processo se chama Gain Staging. Gain Staging é basicamente o ajuste prévio dos volumes, e funciona como uma preparação para a mixagem. Selecionamos todos os canais aqui. Quando reduzimos diretamente para -9 ou -6, ou para um nível que definimos, já estamos fazendo o Gain Staging. Novamente, esses três, quando ativamos nosso canal aberto, perceberemos que deixamos espaço suficiente. Na masterização, como veremos, aqui, como você sabe, existe, quando clicamos nos números, separadamente para cada um deles, esses números acima nos mostram o nível de pico que está acontecendo. Como mencionei antes, tentamos não ultrapassar -6 em termos de pico, o máximo possível. Neste momento, nossa faixa já chegou automaticamente a uma área saudável. Temos uma mixagem que não ultrapassa -7. É o lugar onde o nível de som mais alto é ouvido. Mas ainda estamos usando apenas 3 elementos. À medida que adicionamos os outros elementos da faixa, ou seja, os outros canais, veremos que isso vai subir novamente aqui, porque os sons vão se sobrepor. E aqui já precisamos fazer nosso planejamento em relação à mixagem e os processos que serão necessários. Vai acontecer. Vamos direto para o loop de baixo 4. Vamos tocar isso novamente a partir daqui. Como podem ver, -4. Ótimo. Vamos ouvir nosso próximo loop de novo. Começamos a chegar a -3. Aqui podemos tirar a conclusão imediatamente. Novamente mantivemos pressionada a tecla Shift para selecionar nossos canais com um só botão. Vamos trazer tudo isso para -12. Porque em breve começaremos a fazer o arranjo da faixa. Na verdade, vamos começar a fazer a mixagem e já um nível saudável. Definir isso desde a primeira fase é importante para nós. Já ao decidir o que está em um volume alto e o que está em um volume baixo, e como devemos organizá-los, isso também servirá como um guia para nós. Vamos tocar novamente, depois de levar para -12. Todos os nossos canais. Lindo. Novamente, -6 e -7 são ideais. Conseguimos capturar o nível de lovinhos. Bela. Próximo. Colocamos um loop de tambor, o Makui. E logo em seguida temos um loop de piano, ou seja, um loop de tecla. Este é um loop de bicinte. E por último temos um loop de shaker de um grupo de percussão. Vamos ouvir isso. Começou a subir novamente para -3.
Vamos selecionar todos os nossos canais novamente. E vamos reduzir até -15, dizemos para dar play novamente. Agora começamos a ouvir todos os nossos elementos juntos, um sobre o outro. -6, -7. Muito bonito, um nível ideal. Ótimo. Portanto, completamos a parte do ganho de nível, que é a nossa primeira etapa. Agora vamos começar a dar uma olhada na parte de arranjo e também nos trabalhos que fizemos relacionados a mix. Aqui estamos escolhendo o clipe. Vamos selecionar todos os nossos clipes novamente pressionando a tecla Shift. Ctrl C no PC. Vamos fazer uma cópia, pressionando Command C no Mac. Depois, pressione a tecla Tab. Desta vez, vamos passar para a parte de arranjo. Aqui está um pequeno play em laranja que você vê. Há uma janela condicional. Enquanto estamos nesta situação ativa, neste momento no clipe, ele está tocando as partes na nossa outra tela e indica que estamos tendo uma percepção lá, como há uma situação que está criando uma confusão. Se fecharmos isso, veja, ficou ativo aqui todos os canais. Ou seja, isso significa que agora estamos prontos para trabalhar na parte de arranjo e aplicar processos na faixa. Da mesma forma, as coisas que copiamos, aqui clicando para voltar ao primeiro canal, se fizermos Ctrl V ou Command V, todos os nossos loops, de forma que corresponda a cada canal, estamos colocando na nossa tela de arranjo. Se você segurar a tecla Alt e pressionar uma das pequenas setas aqui, como você pode ver, ele vai minimizar todos os canais. Geralmente, quando estou fazendo o arranjo, não começo direto assim do zero, porque mais tarde posso precisar adicionar algo na frente ou atrás da faixa. Por outro lado, é prático saber o comprimento da faixa. Como você pode ver aqui embaixo, há algo que na verdade é como uma régua, que mostra em qual minuto e segundo estamos na faixa. Aqui estou tentando começar o mais próximo possível de 1. Estou tentando começar a partir do minuto. Agora já estamos no 1. Colocamos o minuto. Como eu disse, talvez mais tarde eu queira adicionar algo na frente, para não ter que pegar tudo de novo daqui do começo e mover para a direita e enfrentar dificuldades assim. Novamente vamos selecionar todos os nossos loops segurando a tecla Shift. O que fazemos é com Command D ou Ctrl D. Dessa forma, um após o outro. Na verdade, estamos colocando a faixa de uma maneira que todos eles vão continuamente, digamos que no total são 4, que vai durar até o minuto. Vamos supor que temos uma música de 3 minutos no total. Na produção musical, cada assunto é como, ou seja a mixagem, seja o gain staging, que vimos há pouco. Arranjo é um tema à parte e um assunto que não tem fim. Assim como fiz até agora nas aulas, aqui também agora, o que eu realmente quero mostrar a vocês é bem claro, conceitos principais. Primeiramente, eu estou tentando criar uma familiaridade, ou seja, gain staging, e o conceito de lowness. Groove, por exemplo, da mesma forma. Essas são palavras que já não têm equivalentes em turco. Na verdade, devido ao trabalho que estamos fazendo, estamos lidando com uma língua global. Estamos fazendo um trabalho, ou uma tarefa. Agora mesmo, a produção musical é assim. O botão play está em todo lugar do mundo. Play, stop, dá da mesma forma. O que chamamos de record, ou seja, gravação, é da mesma forma. Portanto, enquanto tento falar da maneira mais bonita possível em turco, os conceitos em inglês que a profissão exige, ou seja, os termos globais, eu estarei usando nos idiomas originais, porque, como eu disse, o objetivo é criar uma familiaridade. No arranjo, normalmente estamos tomando algumas decisões sobre a estrutura, ou seja, a construção. Em relação ao arranjo, também há muitos padrões básicos que podemos seguir. Quando falamos de padrões, estamos nos referindo a coisas mais experimentais, mas normalmente existe uma forma ABC. Quando se trata de padrões,
Estamos falando sobre coisas mais experimentais, mas normalmente existe uma forma ABC, ou seja, há uma parte de introdução da música e depois, como quando estamos escrevendo a mesma composição, há uma parte de desenvolvimento que chamamos de B e uma parte de conclusão que chamamos de C. De forma bem simples, na verdade, a estrutura é arranjada nesses formatos. A parte que chamamos de intro é a entrada da música e a parte que chamamos de outro é a saída. E isso consiste em 2 elementos, um no início e outro no final. Mas de forma simples, intro. A, B, C. E depois a parte final. É uma estrutura de arranjo na sua forma mais simples. Pode ser possível seguir uma estrutura. Diante disso, ele está fazendo uma faixa de música dance a 120 BPM, supondo que estamos, como você pode ver na parte superior, tínhamos nosso kick loop. Vamos fazer assim. Vamos remover as outras coisas que estamos usando aqui. Então, nossa parte aqui é a primeira. Como você pode ver, cada loop avança em 4 compassos. 4 compassos. Como, geralmente, trabalhamos em um compasso de 4/4 na música. Ou melhor dizendo, em termos de arranjo, também seguimos em múltiplos de 4. O que estamos fazendo, ou seja, 4 ou 8 compassos ou 16 compassos, que é o dobro disso. Uma seção de introdução e depois uma seção A, que tem novamente 8 compassos, 16 compassos ou 32 compassos, digamos. A sequência de introdução da peça, e então novamente há uma seção de desenvolvimento, a seção B, de 8, 16 ou 32 compassos. E então aqui está uma seção C, dos mesmos 8, 16, 32 compassos. E no outro há uma parte de outro que decidimos, dependendo da duração da peça, entre 8, 16 ou 32 compassos. Geralmente começamos com um único elemento nas introduções. Assim como aqui, enquanto o segundo compasso estiver em andamento, pode ser uma boa ideia ativar imediatamente o loop de percussão, por exemplo. Na verdade, vamos tentar montar os elementos da música um a um após o outro, e em direção ao final, também vamos removê-los um a um, criando uma composição que começa e termina da mesma forma. Nos primeiros 4 compassos, ou seja, nas nossas 4 medidas, apenas o kick entra. O último 2, 3 mar, 4 e o último 2. E agora o loop de percussão foi adicionado. Geralmente a próxima coisa que podemos acompanhar é o loop de baixo. Vamos passar à próxima parte. Para cima, ou melhor dizendo, desta vez 3 par, a partir do compasso. Aqui, depois de um total de 4, 8 e 12 compassos, temos, por exemplo, o elemento melódico da nossa música, onde o loop de piano está incluído. Portanto, nos outros 3 canais, vamos remover os elementos. Desta vez nos 4, compassos 4. Ótimo. Estou indo para cá agora. Estou clicando com o botão direito. Aqui, veja, apareceu uma opção chamada Add Locator. Se clicarmos aqui, isso nos permitirá colocar marcadores, ou seja, para colocarmos os marcadores. Isso vai ajudar, vamos chamar isso aqui, de intro, por exemplo. E também vamos desviar um pouco do que estamos fazendo na parte de arranjo da música. 4/2, 4/3, 4 compassos e 4. Depois de 4 compassos, ou seja, após um total de 16 compassos, vamos chamar isso de parte A da nossa música. Então agora o desenvolvimento... Desculpe, passei pela parte de introdução. Vamos pegar nossos elementos aqui. Assim, já temos um synth loop que não estamos usando. Temos um tamborim, um shaker e um loop de piano que chamamos de key. Na verdade, é um segundo loop de piano. Aqui vamos desativar os outros canais novamente. Ou seja, incluímos um segundo elemento melódico na questão. Aqui também um pouco... Deve continuar.
já quero que o loop do shaker entre em ação. Normalmente, até aqui todos os nossos batimentos são 4 batidas completas, ou seja, estamos em 4/4, enquanto nossos shakers, por exemplo, vão tocar em 8 batidas, ou seja, a uma velocidade 2 vezes maior, e assim a música vai começar a ganhar um pouco de movimento. Quero que vá mais 4 compassos. Ou seja, na verdade, sempre que você olhar, quero que sigamos uma estrutura onde 8 compassos, 8 compassos, 8 compassos. Algo está sempre sendo adicionado ou removido. Continuou. Aqui, por exemplo, eu quero fazer uma pequena mudança. Vou desativar o nosso loop de kick. Vamos manter o nosso loop de percussão. Vamos manter também o nosso loop de bass. Loop de piano. Vamos manter. Ou então vamos remover o loop de piano também. Vamos desativar também os canais de synth e percussão que ainda não usamos lá embaixo. Aqui, na verdade, vamos fazer uma pequena pausa. Então é como fazer uma pausa, porque então B. Vamos passar para a seção da nossa peça. Vamos chamar isso de break. Vamos ouvir daqui. Olhem, quando vocês puxam para cima, vão notar que aparece um ícone de alto-falante. Quando vocês clicarem, a música vai tocar a partir do ponto onde vocês clicaram. Exemplo, super. Agora vamos para a seção B, onde o arranjo da peça se abre completamente. Seção B, onde o arranjo se abre e mais elementos entram. Adicionamos o segundo loop de tambor e podemos passar para a parte onde mais elementos são incluídos no arranjo. Aqui eu quero usar o segundo loop de tambor. Quero estar usando... Vamos elevar um pouco o tambor. Portanto, nós removemos o loop de synth. Vamos avançar mais 8 compassos. Então vamos trazer nosso alto-falante de volta aqui. E esse loop de synth que deixamos para depois, na verdade chamamos de lead, ou seja, a melodia principal da peça, ou se houver um vocal na música, o lead já se torna o vocal. Vamos chamar isso de loop lead. Aqui já temos o elemento principal da nossa peça dentro do arranjo. Aqui estamos no total. Depois de avançar 16 compassos, vamos fazer assim. Geralmente nas músicas de dança há uma parte que chamamos de breakdown, ou pode ser chamado de build-up. Aqui, por exemplo, não estaremos usando o loop de kick. Vamos fazer assim. O percussion também não será assim. Não teremos loop de baixo. Não vamos usar o loop de piano. Vamos tocar a partir daqui. Aqui é, na verdade, o lugar onde estamos elevando a música. Aqui fizemos a introdução e o desenvolvimento da nossa peça. Aqui é a parte final, ou seja, será o C. Vamos ouvir todos os elementos juntos e desta vez vamos avançar para a parte de altura, reduzindo os elementos um a um. Aqui no total. Vamos ouvir todos os elementos novamente por 16 compassos. Depois vamos adicionar mais 16 compassos. E a cada 8 compassos, ou a cada 4 compassos, vamos reduzir os elementos.
Ou seja, aqui já fizemos o trecho C 4 vezes. Aqui, vamos pensar que estamos passando para o outro. Vamos chamar isso de transição para o outro. Portanto, o primeiro elemento que começamos vai tirar o synth do jogo. Foi embora. Na verdade, não vai ter em nenhum deles depois disso. Primeiro, isso foi embora. Depois podemos tirar o loop de tamborim. Ou seja, depois de chamar 8 compassos. Na verdade, é bem parecido com fazer Lego, como vocês podem ver. Depois nosso loop de shaker está aqui. A partir daqui já não teremos os últimos 16 compassos. O nosso loop de chave não está mais aqui. Nosso loop de piano, na verdade, não esteja a partir daqui. Vamos fazer uma pequena alteração aqui na sexta. Nosso loop de bass não está nos últimos 8 compassos. Nosso loop de percussão ficou junto com o kick. Como fizemos no início da mesma peça, aqui, por exemplo, fizemos 4 compassos de kick. Vamos supor que nossa peça termine assim.